Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos e minhas amigas, e muchachas e muchachos, tricolores e tricoloras deste Brasilzão, deste mundo, deste multiverso. Eu sou Felipe Guimarães, este é o canal Ligado no Flu, canal 100% antenado e ligadão nas notícias e nos episódios, preferencialmente falando do nosso Fluminense Futebol Clube, único, legítimo, autêntico, original clube tricolor do futebol mundial, porque o resto, vocês já sabem, é time de três cores. Muito dolorido ainda pela derrota de ontem. Peço a todos que compreendam, por gentileza, o vídeo comentando sobre o jogo, da minha exaltação, das coisas que falei, que esbravejei, da minha falta de delicadeza e compostura, mas isso aqui, ó, isso aqui mexe demais comigo. Eu só não amo mais isso aqui do que a Jesus e do que a minha família. Tá? Mas isso aqui mexe comigo demais. E eu sou emotivo, eu sou passional totalmente, fico muito pau da vida, tá? Quando acontecem situações como essa que aconteceram ontem. Mas eu estou aqui para falar sobre o jogador, né, que está sendo contratado pelo Fluminense, tá? O Nonato, mais precisamente Gustavo Nonato Santana, jogador de 23 anos, revelado no São Caetano de São Paulo, comprado pelo Internacional Sport Clube Internacional de Porto Alegre. Está chegando ao Fluminense por empréstimo, segundo ontem confirmou a Rádio Bandeirantes e apurada pelo GE. Globo. O jogador chega por empréstimo, estava sendo aguardado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, acabei não lendo nada se ele chegou, apenas li sobre a questão dos valores. Bizarro, cara. O Fluminense assim, a risada é de raiva, a risada é de raiva, tá? A risada é de raiva. O Fluminense pagar pelo empréstimo de um jogador que é reserva no Internacional até o final do ano que vem, 2022, com um passe fixado em 5 milhões de reais para o Fluminense pagar por 50% dos direitos econômicos do jogador ao Internacional. 5 milhões de reais, tá? E o Fluminense, segundo o portal Vozes do Gigante, que cobre o Internacional, está informando que o Fluminense pagou 2 milhões e 600 mil reais, 500 mil dólares, pelo empréstimo do jogador. Apesar do que o GE. Globo informou que o valor seria de apenas, entre aspas, para um clube falido como o Fluminense, para um clube que não tem como contratar jogadores de peso, renomados, tá? 500 mil reais. 500 mil reais. Uma baixíssima quantia. No mundo do futebol, sim, para mim é muito dinheiro. Acredito que para vocês, meus amigos de internet e YouTube, é um valor considerável. Mas independente de 500 mil reais ou 2,6 milhões de reais, é um absurdo pagar esse valor por um reserva do Internacional. Apesar do que o técnico do Internacional não gosta muito de futebol, igual o nosso, né? E aí o nosso quer o jogador, aceita o jogador, ou deu ok, deu aval para o jogador chegar, quer dizer, complicado. Mas enfim, o Nonato está chegando, deve chegar, está por exames médicos, segundo o portal Salvações Tricolores, tá? E vem para jogar ali no meio de campo. Mas aí eu pergunto,
A dúvida que eu tenho. Não tem o André, não tem o Wallace, não tem o Nascimento, não tem o Alexander. Ah, são jogadores novos. Novos e inexperientes, mas só irão adquirir experiência jogando. Coloca o moleque para jogar no time principal. Pega o time principal do Fluminense e bota o moleque para jogar. Não coloca, não coloca. Aí o Wallace tá aí, ó. O André e o Martinelli já estão no principal e o Wallace está lá no Sub-23. E o Wallace foi lá para a seleção olímpica compor elenco, compor treinamento. Se fosse ruim, não teria ido, né? Mas o Fluminense é um clube falido. O Fluminense realmente é um clube falido. O Fluminense tem que pagar salário de Matheus Ferraz, Hudson, Wellington, Nenê, Ganso, Luca, Bobadilha, Abel Hernandes, Egídio, Danilo Barcelos, né? O Fluminense é falido, é falido. Será que o Fluminense realmente é falido? É um clube ruim que não tem condição de contratar dois, três jogadores que cheguem para assumir a camisa de titulares do Fluminense, como por exemplo aconteceu com o Samuel Xavier? Será que o Fluminense não tem dinheiro ou o dinheiro é mal gerido? As contratações são equivocadas, erradas. Não existe gestão, não existe scout, não existe análise. O time do Fluminense é o time dos amigos. Juntou a rapaziada que não reclama de salário atrasado, que faz uma brincadeira com o presidente, é bom de grupo. Porra, eu quero um grupo rachado. Eu quero um grupo quebrado. Mas eu quero um grupo forte, com bons jogadores e que, porra, ganhe campeonato, ganhe título. O último título oficial do Fluminense tem 9 anos, porra. 9 anos. Foi o Campeonato Brasileiro 2012. A Primeira Liga 2016 não é considerado. Eu estava em Minas Gerais, junto com amigos aqui que são parceiros do grupo, são assinantes do canal. Mas, porra, não é considerado. E aí? 9 anos, porra. 9 anos. O Fluminense está chegando à sua maior longevidade sem título. E alguém acha que é possível ganhar título esse ano? Copa do Brasil, Libertadores? Eu vou torcer pra cacete, porra. Mas, imaginando racionalmente, é possível o Fluminense ganhar um título esse ano? Só se o Gravatinha atuar no mundo sobrenatural. Só se João de Deus, lá de cima, jogar junto conosco dentro de campo. Porque, humanamente falando, racionalmente falando, tá difícil. Mas, enfim. Temos o Nonato chegando. E aí vou falar sobre, hoje com mais calma, mais tranquilidade, sobre o jogo de ontem, assim, rapidamente, tá? Eu já li, ouvi sobre mandar o Roger embora, não mandar o Roger embora. Meus amigos, a impressão que eu tenho, assim, eu sou muito a favor, tá, da questão de não demitir técnico. Nesse caso, eu estou fechadão com o presidente Mário Bittencourt. Fechadão. Mas existe um porém. Todo caminho existe um desvio, um quebra-mola, um buraco, que pode fazer você sair da reta e fazer uma curva, ou desviar para uma outra rota, ou parar, pensar o que você vai fazer no meio daquela dificuldade e para você seguir adiante. E é um momento de reflexão. Apesar da diretoria já ter soltado um comunicado dizendo que o trabalho do Roger Machado é um trabalho regular, tá? E não é. A situação do Fluminense hoje é mais ou menos o seguinte: é o político, um deputado estadual, federal, senador, vereador, prefeito, governador, presidente, tá? Querer engambelar as pessoas que têm inteligência,
tá? Que tem um nível de qualificação educacional, tá? Intelectual, de empurrar um aumento de imposto, dizer que o Brasil está bem, por exemplo, e você saber que não é verdade, que está ruim. E aí a diretoria fala que o trabalho está regular, está bom. Não está. Não está. Até porque eu tenho o seguinte pensamento. Só pode avaliar um trabalho a partir do momento que ele finaliza. Finaliza. Tá? Futebol é resultado. E resultado, o Fluminense ainda está tendo. O Roger, na entrevista coletiva ontem, disse o seguinte: nada está definido. Nada está decidido na Copa do Brasil. Não, não está. Não está. Mas você, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, você não está preocupado? Porque o Fluminense vai ter que propor jogo e não sabe o que faz com a bola? Para fazer 2-0 nesse time? Um time do Criciúma que tecnicamente é fraco, pior do que o nosso, mas que se dedicou, se doou. E o Fluminense, estranhamente, tocou bola para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Primeiro que não sabe, não é treinado, não é bem treinado. Falei isso ontem aqui. E repito. Não sabe o que faz com a bola, não tem jogada, não tem triangulação, penetração, profundidade, não tem nada disso. Tá? E aí, racionalmente pensando da forma que o Fluminense joga, é possível reverter? É. Mas com esse time dá para reverter? Com esse treinador, com essa forma de jogo, sem variação? Troca 6 por meia dúzia nas substituições? Aí você fica preocupado, eu fico preocupado. Tá? Eu não fui a favor da vinda do Roger, porque no Atlético Mineiro, no Palmeiras, ele foi contestado e demitido, e no Bahia foi um trabalho horroroso. Ele chegou, o Bahia subiu na tabela, depois o Bahia estacionou na metade da tabela, em 2019. Em 2020, o Bahia estava disputando o rebaixamento, e ele foi demitido. E aí, o Mário Bittencourt, sabe tudo de futebol, contratou e ainda fez um contrato de 2 anos. 2 anos. Se for mandado embora, ainda tem que pagar multa rescisória. Eu vou ficar pagando salário até o final do ano que vem. O trabalho não tá bom. Eu, quando ele chegou, torci para que ele chegasse sendo o Roger do Grêmio. Não o Roger do Atlético Mineiro, do Bahia e do Palmeiras. Muito criticado. Mas ele chegou e está mostrando ser o mesmo dos outros times que não o Grêmio. Infelizmente. Para mim é tristeza. O Fluminense é 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Tá? 17 pontos. Menos de 50% de aproveitamento. Campanha ruim. Já começa a preocupar. Porque nós estamos na... O Fluminense fez 13 jogos, não joga a próxima rodada. Tá? Estamos chegando ao meio do campeonato e não tem perspectiva do Fluminense classificar para uma Libertadores ano que vem. Tem times acima. Fortaleza, com vários jogadores contestados. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, mas que tem treinadores que gostam de futebol, gostam de jogar bola. E jogadores que entendem o treinador e fazem o time fluir. O treinador que tem variação tática. Um exemplo rápido do Fortaleza. Joga no 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-4, 4-4-2, 4-2-4. Já viu o Fortaleza jogar de vários estilos. Eu já vi o Fortaleza jogar. Porque eu gosto de futebol, gosto de assistir futebol. E amanhã estarei assistindo. Amanhã, 16h30, estarei assistindo. Se der tempo do meu trabalho terminar cedo, estarei assistindo Fortaleza e CRB pela Copa do Brasil. Porque é legal ver jogar. E o Atlético Goianiense, com o Barroca, está jogando futebol direitinho. E o Fluminense não consegue. É a mesma coisa. 3-4-3, com os pontas sendo assistente de lateral. Aí tira o Nenê, entra o Ganso ou Casares, tira o Fred, entra o Abel Hernandes.
Tira, aí no desespero, como foi ontem, tira o Iago Felipe para botar o John Kennedy. E não é questão de tempo para treinar não, sabe por quê? Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, um dia após a derrota, o Fluminense teve folga. O Fluminense folgou. Amanhã é quinta-feira, o Fluminense só vai fazer regenerativo. Não tem treino. Aí treino na sexta-feira, para sábado já encarar o Criciúma de novo. Pois é. Aí, o erro não é só do Roger. O erro é de quem contratou o Roger. Que botou ele no comando técnico do Fluminense. Ah, mas vai mandar o Roger, vai trazer quem, Felipe? Tem alguém para trazer? Tem, se o nosso presidente, com todo respeito, não achasse modinha ter treinador estrangeiro. Mas tem. Mas tem. Tem treinador brasileiro. Dorival Júnior. Eu gosto do Dorival Júnior. E acho até, inclusive, que merecia treinar o Fluminense num tempo bom, porque em 2013, ele que salvou a gente do rebaixamento. Na reta final do Brasileiro, ele só perdeu um jogo. O resto foi vitória e empate. Mas ele não quer vir pro Fluminense. Sabe por que ele não quer vir pro Fluminense? Porque no vestiário, o presidente entra, o diretor de futebol entra, ele não tem autonomia. E eles querem, Mário, Angione, né, principalmente o presidente Mário Bittencourt, quer colocar o treinador, né, que aceite, ó, Nenê e Fred são titulares, ponto final, acabou. Tá? E eu vou entrar no vestiário que eu quiser, a hora que eu quiser, e eu nem acredito que o Mário dê pitaco, tá? Mas ele deve conversar algumas coisas, né, com o treinador, ou então fala assim, ó, eu tenho que ter o Hudson, eu tenho que ter o Matheus Ferraz, eu tenho que ter o Wellington, tá? Tem que ter, tá bom? O cara vai falar, tá bom. E aí é aquela situação. A culpa é do Roger estar no comando do Fluminense? Não. Procuraram o Roger para colocar ali. É a mesma coisa do Danilo Barcelos. Jogador ruim, horroroso, inútil, não faz porra nenhuma, não ajuda em nada. Pelo contrário, só atrapalha. Ajudou há 2 jogos atrás, mas daqui a 20 jogos ele ajuda de novo. Do resto que ele jogar, ele não vai ajudar em nada. E aí o que vai acontecer? O jogador ruim está no elenco, vai entrar para jogar. Porque o GFT não pode jogar. Porque ele levou menina para o alojamento. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Jovem, principalmente. Mas enfim, fica mais um desabafo, mais a minha análise. Preocupado, tá? Preocupado porque são 3 decisões em uma semana. 3. Começou ontem, sábado e terça-feira que vem. Espero que o Fluminense não me faça a vergonha, vexame, a ridicularidade de ser eliminado em 2 competições numa mesma semana. E aí, não tem mais ambiente pro Roger. Só que o presidente não vai demitir. Sabe por quê? Porque o ano passado, o possante Odair Maionese Hellmann foi eliminado pelo Atlético Goianiense, pelo União La Calera, e não foi mandado embora. O Odair Hellmann ficou 10 jogos, 10 jogos, sem vencer no Campeonato Brasileiro, e ele saiu para a Arábia. Ele saiu para ganhar 1 milhão, 2, 3 milhões de dólares na Arábia. Não foi o Mário que mandou embora. E o time melhorou. É isso, rapaziada. 19 minutos, muito tempo já. Desculpem por mais um desabafo. E vamos torcendo em frente aí pro Fluminense para que tudo dê certo. No mínimo, a gente passa dessas 2 decisões aí, cheguem às quartas de final das 2 competições. O meu desejo é ser campeão, mas pensamento de quem está comandando o Fluminense, que deveria sermos nós, torcedores tricolores, tá? O pensamento deles está muito bom, quarta de final. Assim eu acho. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa um like se puder. Beijo em todos.